Olá, 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 olá. Vamos para os nossos avisos, tirando o fundo. Vamos olhar o que aconteceu aqui, meus amigos. Sim, estamos operando em índice. Fizemos uma ótima entrada, né? Mas mente pequena, né? Mente pequena, operando com uma conta diferente. Mente pequena. Entramos aqui, tchau. Saímos aqui, tchau. Botamos exatamente a volatilidade, 255 pontos no bolso. Não mantivemos a operação, vendemos aqui. Seguramos tudo que nós podíamos. Tomamos 350 pontos, 330 pontos. Deu um novo sinal. Eu sei, estou contra o sentido de mercado. Vendi de novo. Estamos aqui, segurando. O nosso stop máximo teria que ser 470 pontos da volatilidade da hora, né? E aí estou de olho aqui, quando ele quebrou essa estrutura e rompeu este topo, ele disse: você se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu. Mas eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, infinitas vezes. Ele, sim, capotar daí. E aí a gente pode pegar esse pêndulo, que eu já vou até fazer agora, mas não é o certo. O certo é esperar ele voltar para o range para fazer essa medição aqui, ó. E a gente tem um alvo, e sim, esse movimento todo aqui, ele é contrário ao sentido de mercado. Vou botar uma musiquinha. Ao sentido de mercado, sim, intraday. Só que assim, desde quando? O dólar, por exemplo, desde setembro, o índice também, cara. Ele faz a confluência de 60 minutos e do diário junto do intraday e faz exatamente o contrário no intraday. Então aqui estou tentando pegar este movimento contrário. Sim, ele faz, ele diz que ele vai para lá e ele volta tudo. E eu estou fazendo esse mesmo movimento. Então aqui temos duas operações em curso, né? Não, 3, né? Essa é a terceira operação do mini índice. Não deveria ter feito isso, deveria ter sido só uma, né? Mas sim, estou fazendo ela. No dólar, por sua vez, no tocante da questão desta, identifiquei um range também. O stop do dólar na hora, na volatilidade, está em 12 pontos. E aí a entrada aí, se ele chegar próximo dos 12 pontos, eu encerro, né? Mas por enquanto eu estou entendendo que ele está só fazendo o drible da vaca, eu sei. Jerome Powell, 3 horas da tarde. Anúncio FONC. Depois coletiva. Cara, eu tenho função com meu filho agora, eu vou deixar essas operações rolando aí, e eu espero que não faça um movimento tão abrupto contra a minha persona, mas eu tô enxergando, cara, um bom pullback, viu? Mini índice. E um movimento em V do dólar, quando ele chegar nessa região aqui. Mas tem que ficar observando a VWAP. A VWAP é o nosso principal divisor de águas, né? Eu deveria ter feito aqui a operação e não fiz. Mas primeiro dia de conta safe, tô meio receoso, não queria botar a perder, resolvi ir no índice, porque o índice estava mais agradável que o dólar, né? E fiz um bom movimento no índice, cara. Porra, fiz um movimento animal no índice, cara. Foi fantástico o movimento, sério, cara. Foi fantástico o movimento do índice. Só que eu não segurei, né? Era pra ter coletado 900 pontos no movimento do índice. Mas é o que é. O jogo é esse. O jogo, ele é difícil mesmo. Ele é complicated. E vamos ver aqui agora. Vamos ver o que esse cara vai fazer quando ele bater naquele topo lá. Porque o que ele tá fazendo aí? Isso é um Search and Destroy Day, como fala Stormer, né? E é clássico de momentum de Search and Destroy Day. Que é um clássico. Ele rompe topo, perde fundo, né? E aí a gente tem que ver o que ele poderia nos agraciar a partir disso. Não sei.
ver que tem mensagens aqui, meu Deus. As mensagens. E é isso. E aí vamos ver o que vai acontecer, assim. Eu tô esperando por um pullback. Eu gostaria que ele fizesse pullback bem antes pra eu saber quando ele chegasse na VWAP, pra eu estar com uma operação, Deus, relativamente protegida. Mas não é o que ele quis fazer, não é o que ele tá desenhando, né? Mas, cara, várias vezes ele desenha um negócio e faz... Meu Deus! Cacete! Várias vezes ele desenha uma coisa e faz uma coisa totalmente oposta, na maioria das vezes, né? Então, tô observando aqui, ó. Vamos ver? Ó, vai lá no topo lá de novo. Não rompeu o topo, parou nele. A gente espera. O que a gente pode fazer aqui, a gente sabe que tem ele já fechou movimento medido aqui, o gap, né? Então ele fechou esse gap aqui com muita elegância. E ele fechou relativamente rápido esse gap. Ele tá doendo. Tá frio na ilha. Relativamente rápido esse gap aqui, né, cara? Então... E aí o que a gente pode fazer agora aqui é fazer exatamente o que a gente sempre faz. A gente pode copiar, inclusive. Jeová. Pode copiar esse cara daqui. Não sei se vocês estão vendo. Estou copiando um pêndulo. Ele fez esse pêndulo aqui para baixo. O range é o magnético. A gente acredita que se ele veio aqui, ele pode andar proporcional para cá. Fica curto, né? É bem curto. Exatamente na VWAP, estão vendo? E é isso aí. Então, o dólar tá no seu Momentum Search and Destroy. O índice, mesma coisa, né? Tô tentando ver se ele faz esse movimento. Ó, aqui ele vai mudar a característica do preço, ó. O dólar, ele já mudou, né? O dólar, ele vinha num momentum para fazer a quebra da estrutura e seguir capotando. A característica do preço, quebrou a estrutura, né? E agora vamos ver o que ele vai fazer a partir daqui, ó. Ele fez, meio que tentou romper lá aquele topo de novo e parou. Então, o dólar aparentemente não tem volume financeiro, tá morto e enterrado. O índice tem um volume financeiro, mas não sai desse preço. E isso é perigoso, porque ele já demonstrou que ele fez um movimento monstro para alta, né? Animal, né? Então começa a ficar meio complicado pra gente. Mas, tá ali, ó. Mudou a característica do preço. Pode ser um pivô falso? Pode. Aqui pode acabar, como ele fez aqui, como ele fez aqui. Isso aqui também pode ser um pivô falso. Então ele pode não ter pivotado aí. O que a gente precisa? Esse aqui é o primeiro movimento, né? O que a gente quer, que eu tava falando, inclusive, no videozinho de ontem? Choque mais BOS, né? Temos o choque aí? Temos o choque. Ele acabou de mudar a característica do preço. Choque, ok. Então, choque, ok. Temos BOS? Não. A gente precisa agora que ele faça um pullback e capote. Aí a gente tem a quebra da estrutura. Entendeu? Aqui tá sussa, cara. Tá a volatilidade dele. A volatilidade dos 12 minutos, ó. A volatilidade de 12 minutos. 235 pontos. Tô tomando mais. Tô tomando bem mais. Tá em 200 e... Ia, porra! 330 pontos de loss. E é isso aí. Esse é o jogo. Tem que evitar as violinadas e acreditar no setup que tu opera. Entendeu? Se ele fizer de novo, sim, ele vai me grampear de novo. E amanhã eu tento uma nova estratégia para ir a favor do mercado. E aí ele faz o contrário. Mas ele tá aí, ó. Esses aqui foram todos pivôs falsos. Pivotou, rompeu,
Geralmente na terceira ou quarta vez, dá errado, ele não rompe, ele capota. Então, deixa ele fazer o que ele quiser. Temos notícia importante hoje, né? O jogo é esse. Tá aí. Tentar evitar a violinada. A ideia é ele ser atraído para o magnético, que é o range. Isso aqui é um range atual. Isso aqui foi a região que eu comentei ontem e que eu não acreditei, que era o breakout pullback zone. E ele fez, não fez? Olha lá. Olha a bala de prata. Não foi uma bala de prata? Só que agora que ele fez a bala de prata, ele pode fazer, depois de fazer um puta de um movimento desses, por exemplo, ele agora pode fazer 2 pernas de pullback. Entendeu? Puta de um movimento, 2 pernas de pullback. Depois retestar o topo. Normalmente é o que ele faz, né? E hoje ele tá fazendo totalmente diferente do que ele fez nos outros dias. E era o quê? Ele acusava no intraday a compra, rompeu o topo na primeira hora de pregão, acusava a compra, vendia. Não é, mano? Não, hoje não. Acusou a compra. Viu? Porque eu estou nela? Não sei. Coincidentes que a gente vê acontecer o tempo inteirinho. Mas vamos acreditar, deixa ele. Eu fecho essa operação quando chegar nos 500 pontos de loss. Fecho. Aí beleza, aí não tenho o que fazer. Mas ainda acredito que isso aqui é um range. É o novo range. O preço é atraído para esse range até que haja um rompimento. Não acredito que isso aqui seja um rompimento, mas pode ser, né? Ele já falhou aqui para mim, pode falhar aqui também para mim. E pode só chegar aqui, falhar e capotar. Então, vamos olhar. Tem aí mais 200 pontos para queimar. E aí, se não for, eu paro, né? O dólar também, aparentando derrapar na groselha. Tudo contra a minha pessoa. Mas diversas vezes ele faz isso, vira ao contrário e entrega o mundo. E eu fico só olhando. E falo, pô, eu tava ali, parceiro, e saí. Hoje eu não vou sair. Por quê? Porque eu tô na conta safe. É 50 pila que tem ali. Entendeu? Deixa ele fazer. Mudou a característica do preço? Mudou. O que a gente quer agora? A quebra da estrutura. Ele vai quebrar a estrutura aqui embaixo. Se ele romper esse topo, me fudeu a vida. Seguiu pro alto. E acontece. No dólar, mudou a característica do preço. Quebrou a estrutura. Né? Tentou quebrar a estrutura aqui embaixo. E aqui ele quebra a estrutura de novo. Num ponto, up, extremamente perigoso. O bom é que ele fez aquilo ali que nós estávamos conversando. Ele foi lá e rompeu. O ruim é que ele rompeu. Tchau. Já tá virando. Tudo bem. Esse é o jogo, meu irmão. Esse é o jogo. A gente tem que evitar essas violinadas e eu tô tentando essa nova estratégia de usar um stop bem longo para ver o que ele vai fazer. Por enquanto, nos dois. Nos dois. Não tá dando certo também. Mas hoje não tá dando certo. Pode ser que outros dias deem certo. Pelo que eu analisei nos outros dias, deu muito certo, né? Hoje que eu tô aqui nesta operaçãozinha, não tá dando certo. Mas tá tudo bem. Deixa ele fazer o movimento dele. Tem que esperar. Hoje tem decisão de juros dos Estados Unidos. O mercado vai ficar parado mesmo até essa decisão. Vamos ver o que dá para aproveitar, o que dá para tirar de proveito desses movimentos, né? O fato é que eu tenho que sair, preciso almoçar e sair para levar meu filho na terapia e vou deixar essa operação rolando aqui. Eu também não comentei sobre isso. E esse aqui é o provável range do dia.
do dólar. Então, não tá meio coerente? Tô entrando aqui. Tudo bem, perdeu, né? Mas eu tava imaginando isso aqui pra isso aqui, ó. É uma boa relação, né? E no índice? Bom, no índice é a mesma coisa. Ó, olha onde tá o ranger provável do dia do índice. Aqui, ó. Ranger provável do dia. Tá fazendo coisas esdrúxulas? Tá. O que eu tava apostando aqui? Mesma coisa, ó. Entrei aqui, ó. Tava apostando isso aqui, que agora virou isso aqui. Pra isso aqui. Pelo menos. Não é coerente? Óbvio que eu tava olhando a VWAP nessa altura quando eu entrei, né? Então tinha um espaço bom, caso não desse certo, pra eu poder botar pro 0 a 0 e deixar ele fazer o movimento que ele quisesse. Essa VWAP tá subindo cada vez mais, aí tá ficando bem mais perigoso. Mas, cara, esse é o jogo. Esse é o jogo pra operar os futuros do Brasil. É lixo mesmo, é violinada pra tudo que é lado e hoje ele tá se demonstrando realmente que tá fazendo um movimento direcional, né? Se tu quiser aplicar técnicas de Joseph James com setups com conceitos de choque BOS, poderia medir essa perna aqui de alta. Ele fez esse pullback e aí tu pode... Não daria para ser assim. Teria que ser aqui e aqui. Proporcional. Ele vai no alto. Já vi isso acontecer ao contrário inúmeras vezes, mas hoje está se desenhando o contrário. Le contré, me dando driblé de la vaque. E aí ele tá fazendo aqui, ó, validando, dizendo isso aqui não era um pivô. Isso aqui não era um pivô. Isso aqui também não vai ser um pivô, meu amigo. O dólar também tá acusando o golpe lá e tá dizendo que não é pivô e que vai me fuder a vida. E, cara, é a vida. E esse é o jogo. Aí o dólar é a mesma coisa, quer aplicar aquela técnica ali, é a mesma coisa, olha lá. Já vi isso aqui dar muito mais errado do que certo, mas... Beleza? Aí, fecha o gap, né? Como eu já falei várias vezes, não, ele vai lá fechar o gap. Não, ele não fecha, ele vai lá e dá-lhe um V-bottom, né? E aqui também, né? Não, vai fazer 2 pernas de pullback, papapá. Ele vai lá e faz um V-top. Então vamos ver. Estamos pagando para ver. É troco, mas estamos pagando para ver. Estamos pagando taxas e, tô perdendo 10% da minha garantia fictícia. É isso. Nem vou pedir like, porque ninguém vê essa bosta mesmo, ninguém vê nada e... Foda-se. Essa é a verdade, foda-se. Foda-se esse mercado de merda e foda-se todo mundo. Eu vou curtir, porque eu gosto das minhas coisas, gosto bastante das minhas coisas, gosto bastante dessa técnica, apesar dela não funcionar quando eu tô na operação, mas quando eu não tô, funciona perfeitamente. Então, foda-se todo mundo. Tchau.